Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus a palavra que o Senhor coloca comunhão para lermos no Santo Evangelho reportado por Lucas, no capítulo 6. Lucas 6. E nós vamos começar a ler no verso 36. É parte do Sermão da Montanha, Jesus falando estas palavras que vamos ler, quando pregou para uma grande multidão. Santo Evangelho de Lucas, capítulo meia dúzia, começando a ler no verso 36. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-vos-ão. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Perdão, irmãos. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a medida com que medirdes, também vos medirão de novo. E dizia-lhes uma parábola: pode, porventura, o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. E por que atentas tu no argueiro que está no olho de teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê fruto bom, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa,
e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Amém. Queridos irmãos e irmãs, testemunhados desta graça, todos que estão ouvindo esta palavra, seja aqui este grande número presente, seja tantos quantos estão à distância pelo Brasil e até em outros países, irmãos, o Senhor Jesus, vendo a multidão reunida, abriu a sua boca e ensinou a sua doutrina, ensinou através da sua palavra o procedimento de quem quer se salvar, de quem quer ser seu discípulo. E hoje não é diferente, irmãos. Aqui está a palavra, neste caso aqui, Lucas relatou as palavras proferidas pelo próprio Senhor Jesus neste Sermão da Montanha, que tem muito ensinamento. Quem ler o capítulo 6 e 7 de Mateus vai ver também o Sermão da Montanha relatado por Mateus. Mas aqui nesta tarde, neste culto, estes poucos versos que lemos, irmãos, é o que o Espírito Santo revela e guia como resposta à oração que foi feita, pedindo a revelação da palavra e a resposta de milhares de orações de alguém que pediu: Senhor, fala comigo. O Senhor está falando e irá revelar segredo do teu coração e do meu e do nosso, que somos crentes e temos a palavra de Deus como guia, como bússola, como direção para o fiel. Neste primeiro verso que lemos, irmãos, o pedido do Senhor Jesus foi sermos misericordiosos, termos misericórdia uns dos outros, não julgar, não criticar, não medir a vida dos outros, mas se medirmos ou se julgarmos, que o façamos com misericórdia, porque o Pai Celestial é misericordioso. Irmãos, Deus chamou a atenção de Samuel, o profeta, dizendo para ele: Samuel, até quando você vai continuar tendo dó de Saul, sendo que eu já o desprezei, eu já o rejeitei, ele não vai ser mais rei. Veja, irmãos, o profeta estava com piedade do rei além da medida. Deus já tinha rejeitado Saul. Mas veja se fosse o inverso, irmãos. Isto ficou até como um elogio para Samuel. Mas veja se fosse o inverso. Se Samuel estava condenando, excluindo, amaldiçoando alguém que Deus amava ou amou, era uma repreensão dura. Você está desprezando alguém que eu ainda amo. Mas Samuel escapou disto, irmão. Agora esta palavra faz uma pergunta: será que não tem alguém aqui entre nós,
ou alguém que está ouvindo esta palavra, que você está maldizendo, amaldiçoando, está julgando, condenando alguém, está medindo com a tua maneira de medir, com a tua régua, alguém que Deus ama e você não está amando, então tenhamos cuidado, irmãos, porque conforme julgamos, seremos julgados, conforme medirmos, seremos medidos. Quem se arrepende e volta para o nosso meio, não devemos julgar, irmão, não devemos medir. Este aqui não tem mais salvação. Não, esta régua de medir, este instrumento de julgar está com Deus e não conosco. Seja misericordioso, irmão, seja misericordiosa, irmã, e não errarás nunca. Glória ao nome santo do Senhor. Agora o que vem entre nós, Deus conhece a sinceridade, Deus conhece o que a pessoa propôs no seu coração. Isto está entre a pessoa e Deus tem a régua da medida exata. Deus é o juiz eterno, e ninguém engana a Deus, irmãos. Deus não se deixa enganar, Deus não se deixa ser, irmãos, atrapalhado, envolvido ou passado para trás por ninguém. Deus conhece a verdade, o sincero, o que realmente se arrepende e faz um propósito com Deus de não errar mais. Então a palavra nesta tarde é para termos misericórdia, porque Deus é misericordioso. E quando o limite da misericórdia de Deus chega ao fim, é Deus que cuida. Nós, irmãos, não fomos colocados para irmão julgar irmão, irmã julgar irmã. Quanto à salvação de alma, isto a Deus pertence. Ah, mas como que o ministério reuniu e meu tio, meu pai era ancião e eles tiraram o ministério? Porque isto são atos. O ministério julga atos, ações, comportamento de quem perde a condição de ficar diante do povo. Quanto à salvação da alma, nem o ministério, nenhum de nós está autorizado a julgar almas. Glória ao nome do Senhor. E isto precisa ser entendido pela Irmandade, para não haver mal interpretação. O que o ministério faz é dizer: você perdeu a condição de ser músico, você perdeu a condição de ser porteiro, você perdeu a condição de ser um ancião na obra de Deus. Apenas isto. Quanto à salvação da alma, é entre a pessoa e Deus. E a medida justa está com Deus e não conosco, humanos, que também estamos lutando para que a misericórdia de Deus não saia de sobre nós, que a misericórdia de Deus nos alcance para cantarmos o hino da vitória no último dia. Então, irmãos, na palavra Jesus dizia: amai, portanto, e sede misericordiosos, não julgueis, não condeneis, não compete a nós isto, irmão. Soltai, se está na nossa possibilidade, irmão, de deixar alguém solto naquilo que anseia, é melhor soltarmos do que prendermos. Dai, podemos colaborar na coleta,
podemos colaborar com uma família, podemos fazer alguma coisa pela obra de Deus. Vamos fazer, irmão, e o que fizermos nesta obra, olha o que a palavra diz: receberá. Quem der, recebe uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Olha, irmãos, a Irmandade da cidade talvez não tenha visto, mas os trabalhadores do campo sabem que quem vai fazer uma colheita, seja de laranja, de limão, de tangerina, de outras frutas, leva um recipiente, seja uma caixa, seja um saco, algum recipiente, uma sacola, para trazer ou para comprar. Quando o dono da lavoura fala: olha, cabe mais aí nesta caixa, dá uma balançada, uma sacudida. A pessoa dá uma sacudida, cabe mais meia dúzia. Se é uma coisa que dá para acalcar, recalca. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, derramando pela boca, virá como pagamento. Irmão, seja útil na obra de Deus. O Senhor te deu uma formação, o Senhor te deu um diploma, um conhecimento, uma condição financeira de poder dar na obra, de poder ajudar o pobre. Faça isto, irmão, e esta palavra vai se cumprir na tua vida. Porque não é a palavra do ancião, irmãos, é a palavra do Senhor Jesus. É Ele que falou, e pelo Espírito Santo que revelou esta leitura hoje, é o Senhor falando com cada um de nós. E ele diz mais aqui, irmão, dizia ali uma parábola: pode porventura um cego guiar outro? Não pode, não é, irmão? O cego precisa ser conduzido pela mão de uma pessoa que tem boa visão, que é um vidente. Porque se um cego guiar outro cego, ambos vão cair, vão tropeçar em algum obstáculo, ou cair em algum buraco, em alguma cova, como diz aqui o Senhor. E também o discípulo, ele deve entender que ele não é superior ao mestre. Irmãos, cada um de nós reconheçamos o nosso lugar. Quem ainda não aprendeu, não deve ensinar. Aprende primeiro para ensinar. A mãe de família, seja líder, seja quem ensina os filhos na sua casa. O pai de família, seja exemplo para que aqueles que estão vendo se tornem mestres. Aqueles que evangelizam, procuram conhecer as Escrituras para evangelizar. Tudo ao seu tempo. Um cego não pode guiar outro cego. Se eu não sei um ponto para evangelizar, eu tenho que buscar nas Escrituras para poder guiar com visão. Glória ao nome do Senhor. Então ele dá um exemplo. Às vezes alguém tem no olho uma palhinha, um cisco, e precisa de alguém tirar. É verdade que existe médico, existe oftalmo e assim por diante, mas às vezes num campo, num lugar à noite, num lugar difícil, não tem quem tira o cisco do olho, mas alguém com um olho bom, com um lencinho limpo, um paninho, tira o cisco do olho do outro. Porém, precisa estar com a sua vista limpa, sem nenhuma venda ou trave, como disse Jesus. Ele, desde mocinho, era marceneiro, entendia bem de madeira,
ele deu um exemplo de uma tábua, de uma prancha de madeira que dificulta, a pessoa tem que ficar olhando por cima da madeira ou por baixo, é uma dificuldade. Então, como que alguém com uma trave no olho vai tirar um cisquinho do olho do seu companheiro, do seu irmão? E ele usa um termo aqui, hipócrita. Você está vendo o defeito nos outros, mas olha o tamanho da trave no teu olho. O que o Senhor disse com esta parábola, irmão? Vamos ver a nossa vida. Irmão, quem olhar para si, para a sua casa, quem é pai de família, olhar pelos seus filhos, seus netos, quem é mãe de família, olhar para os seus, e para si próprio, não vai sobrar tempo para olhar na vida dos outros. E às vezes, irmãos, nós nos arvoramos de justo, de honesto, de sincero, de verdadeiro, e tem alguém que sabe que não é bem assim. E às vezes apontamos um pequeno defeito na vida dos outros, um cisco, e na nossa vida o defeito é muito maior. Então que Deus nos ajude, irmão. A palavra hoje é de doutrina, mas é ao mesmo tempo de bênção e de salvação de alma, porque a partir do momento que nós reconhecermos a nossa fraqueza, a nossa necessidade de misericórdia, o Senhor nos abençoará e seremos exemplo para aqueles que estão nos olhando. É um irmão sincero, na verdade, ele teve aquela fraqueza, teve aquele erro, mas ele procurou se limpar, se redimir, e eu quero entrar no céu junto com ele. Glória ao nome do Senhor. Então, irmão, o Senhor disse: tira a trave do teu olho e depois você poderá tirar o cisquinho da vida do teu irmão. Porque não há boa árvore que dê fruto mau, e nem má árvore que dê fruto bom. Cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhe figos de arranha-gato, um espinheiro, e também não se colhe uva, não vindima, quer dizer, tirar um cacho de uva, de abrolhos, que é como o carrapicho, é um tipo de arbusto espinhento ali do Oriente Médio. Então, assim é o homem bom, do seu bom tesouro, do seu coração, tira coisas boas, palavras boas, obras boas, testemunho bom, ações boas. Mas o ser humano mau, do seu mau tesouro, tira o mal que faz para os outros, com palavras, com atitudes, tirando a alegria dos outros. Cada um sai pela boca ou fala a boca o que está cheio o coração. Então, diante desta palavra, irmãos e irmãs, façamos uma introspectiva, quer dizer, uma análise pessoal. O que é que você fala? O que é que teus filhos ouvem você falando? Que tipo de árvore você é? Tem mãe de família, pai de família, que fala mal dos outros irmãos, fala mal do ministério, fala mal daquele que testemunhou no culto anterior. É uma árvore que, além de ter maldade no coração, está lançando semente, porque os frutos produzem semente,
para as gerações, para a própria família, dentro da sua própria casa, está soltando semente que vai gerar malignidade no filho, na filha, porque segue o exemplo do pai e da mãe. Vê o que sai da tua boca, irmão. Aquilo que sai da tua boca é porque o teu coração está cheio daquilo. Quem fala palavras duras, quem fala ameaças, maldição para os outros, é porque o coração da pessoa está cheio disto aí. Que Deus, pela sua grande misericórdia e por meio desta palavra, faça um transplante, faça um enxerto novo em alguma árvore, porque tenha o cavalo, a parte básica da planta, que é o tronco, que às vezes é ruim, é um limão azedo, mas o homem aprendeu a fazer um enxerto com um galho de uma árvore doce, de uma fruta doce, e produz fruto bom. Que o Senhor, por esta palavra, venha enxertar em cada um de nós, irmão, ramo frutífero de bondade, de boas obras, de boa palavra. Irmão, que é que ganhamos falando mal dos governantes, falando mal do vizinho, falando mal do ministério? Que ganho tem nisto? Nenhum ganho. Ao contrário, fruto mau, gerando semente má, que vai dar mudinha maligna e vai aumentar a malignidade. Fale o bem, sairá semente boa, produzirá árvore boa e dará fruto bom. Irmãos, tenho a primeira parábola da Bíblia, é no Velho Testamento. A Irmandade leia em casa. No capítulo 9 de Juízes, é a parábola de Jotão. Jotão era filho de Gideão. Gideão foi um herói da fé, foi um juiz, fez bem para Israel. Teve várias mulheres, esposa, concubina, e teve 72 filhos homens. Com as várias mulheres que tinha, era desse jeito lá no Velho Testamento. Tinha tudo isso um significado espiritual, mas a parábola deste Jotão, que era o filho caçula desses 72 irmãos, ou 71 irmãos, que ele tinha. E dentre esses outros 71, tinha um que chamava Abimeleque. Era filho de Gideão, com uma concubina siquemita, que não era do povo de Israel, era da cidade de Siquém, que eram cananeus. E este Abimeleque foi muito astuto, foi, conforme diz aqui a palavra, em Jesus dizendo, uma árvore maligna, coração cheio de maldade, pensamento mau, palavras más, atitudes malignas. Era o que produzia Abimeleque. E ele astutamente foi na cidade da sua mãe, e ele era tido como filho também de siquemita, mulher, ele era siquemita, e pediu dinheiro para eles, que ele tinha um trabalho para fazer. Mandaram ouro, prata, o que eles tinham, e ele conseguiu pagar, irmãos, sicários, essas pessoas que se alugam para matar os outros. E ele fez um banquete e chamou todos os seus irmãos, filhos de mães diferentes, aquele grupinho da mesma mãe, o outro da mesma mãe, mas enfim, ele reuniu 70 dos seus irmãos, mas faltou Jotão, era o mais novo. E ele contratou os matadores, que na hora que eles estavam na festa, foram mortos, presos,
levou num lugar alto para fazer espetáculo e matou 70 irmãos, filhos de Gideão. Gideão, um herói da Bíblia, irmão, do passado, um juiz, um que fez bem, livrou Israel dos filisteus. Foi aquele que, com 300 homens, venceu uma multidão de inimigo. E um filho que foi uma árvore má. Então Jotão escapou. Dos 72, 70 morreram, 2 ficaram vivos. E Jotão aguardou a hora certa. Nos dias seguintes, ele veio numa grande rocha sobre a cidade e propôs a parábola para todos os moradores de Siquém. Ouçam-me, moradores de Siquém. Houve uma ocasião que as árvores do bosque, da floresta, quiseram eleger sobre si um rei, uma árvore que fosse a rainha, uma planta que reinasse sobre elas. E vieram diante da oliveira, do pé de oliva, e disseram: oliveira, venha reinar sobre nós, governa-nos as árvores. A oliveira respondeu: não, eu não vou parar de produzir o azeite que eu produzo e que ilumina as lâmpadas, o azeite que é necessário para a vida e para os homens. Eu não vou parar de produzir o meu azeite para ir labutar no governo das árvores. Eu agradeço o convite. As árvores se reuniram e foram falar com a figueira, o pé de figo. Figueira, venha nos governar, seja rei sobre nós. Figueira: não, eu produzo um fruto tão doce. Em Portugal tem um figo branquinho que chama pingo de mel. E realmente no olhinho do figo goteja gotinhas de mel mesmo, mel. Falei: eu não vou parar de produzir os meus frutos tão doces para ir governar, ser rei sobre vocês. As árvores voltaram e foram falar com o pé de uva, com a uva. Disseram: parreira, venha ser a rainha das árvores. Ela disse: não, eu tenho a minha missão, eu tenho o meu trabalho, que é produzir o vinho, que agrada os homens e agrada a Deus. Era uma referência da morte de Cristo, da remissão, do derramamento do sangue de Cristo. Tudo isto é verdade. Mas disse: não vou parar de produzir uva que dá o mosto e que alegra o céu e a terra. E as árvores vieram falar com o arranha-gato, o espinheiro. Os irmãos sabem, espinho que só dá espinho. Espinheiro, seja rei sobre nós. Ah, tá, se vocês me elegerem, eu aceito. E eu quero que todas as árvores venham se abrigar debaixo da minha sombra. Irmão, que sombra tem o espinheiro? Não tem sombra nenhuma. Que fruto tem? Nem óleo, nem mel, nem vinho, nem nada, e nem sombra. Tem espinho para furar um, furar outro, espetar outro. Mas aceitou o título de ser o governante das árvores. Irmãos, é a primeira parábola da Bíblia, e esta parábola é válida até hoje. Infelizmente se vê isto cumprindo muito claramente com quem se candidata, com quem quer estar sobre os outros. Normalmente são espinheiros de pouco ou nenhuma sombra e que não dá fruto e que não serve, mas o orgulho
por ter nome e não ter obra. Irmão, que não sejamos assim. Vamos aprender o exemplo da oliveira, ter em nós um bom azeite, o amor que nos une a todos, ter em nós a doçura do figo, doçura na nossa palavra, doçura no nosso comportamento, doçura para com teus filhos, para com teus irmãos, que ninguém seja espinheiro, mas sejamos ou oliveira, um bom azeite, ou figueira, um figo muito doce, ou uma uva doce e que produz o bom vinho, a virtude, a alegria, a fé. Glória ao nome do Senhor. Seja uma árvore boa do jardim de Deus. E se porventura alguém tem agido um pouco duro, um pouco espinhando um, espetando o outro, falando palavra dura, julgando, condenando, irmão, troca de modo de ser. O Senhor hoje faz um transplante espiritual. E Ele pode, mais do que o agricultor que transforma um cavalo, ou seja, um ramo azedo, enxerta um ramo doce. Nosso Pai não é apenas um lavrador da terra, Ele é o Criador dos céus e da terra. E Ele pode, como Jesus transformou a água em vinho, Ele transforma algum limão em laranja doce, algum espinheiro num pé de uva, alguma planta ruim e azeda numa planta boa e de fruto doce. Glória ao nome do Senhor. Que a parábola do Jotão seja para cada um de nós, nesta tarde, o exemplo a ser seguido, porque terminou dizendo assim: se vocês elegeram o espinheiro com sinceridade, sem maldade, sem dolo, vamos ver o que vai acontecer. Mas se vocês elegeram Abimeleque porque é vosso irmão, e sabe que ele fez com os meus irmãos, vai sair fogo do espinheiro, porque a planta má não resta outra coisa a não ser queimada. Só que vai queimar Abimeleque, mas queimará toda Siquém. E realmente, irmão, 3 anos se passaram, porque Deus é longânimo, mas o governo e o reinado do espinheiro chamado Abimeleque foi de apenas 3 anos. Terminou em ruína, terminou ele morto com uma pedra que uma mulher jogou da torre na cabeça dele, e o povo se revoltou porque ele enganava um, enganava outro, e se mataram entre eles e acabou não virando nada. Que Deus nos ajude, que se o espírito maldoso, se o espírito de espinheiro estava querendo tomar a mente de alguém, esta palavra vem em tempo oportuno de fazer uma mudança e um transplante na tua vida. E o Senhor termina dizendo: quem ouve estas palavras, tudo isso que foi dito, e põe em prática, eu comparo a um homem que foi construir a sua casa, mas ele cavou a terra até encontrar a rocha, fez fundo o alicerce e passou a edificar a sua casa a partir da rocha. Veio a tempestade, ventania, chuva, enxurrada, a corrente de vento, a corrente de água combateu a casa, mas ela não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não se emenda, não muda, não as põe em prática, eu comparo com um homem sem senso, sem inteligência, insensato,
que eu não vou cavar alicerce não, tá bom aqui na terra, é a terra, em cima da terra eu já construo, vou fazer logo a minha construção. Só que a hora que veio a chuva, a corrente de vento, a corrente de água, combateram aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda, foi grande a ruína. Irmão, sabe o que significa isto? A pessoa que leva as coisas de Deus, a obra de Deus, a salvação da própria alma, sem dar valor, sem dar o devido valor, sem cavar para encontrar a rocha e ter a sua vida espiritual firmada na rocha. Na volta de Cristo ficará de fora. E que ruína será, irmão, que queda será para alguém que quis se salvar, mas levou as coisas de Deus como bem quis, espetando um, rindo do outro, julgando o outro, se achando rei, se achando rainha. Glória ao nome do Senhor, mas não procurou a verdade, ser sincero, não mentir, não fazer coisas desagradáveis aos olhos de Deus. Ó árvore que dá bom fruto, ó casa espiritual que tem o alicerce em Jesus Cristo, não em coisas supérfluas desta vida. Tem muitos que querem ouvir palavra a respeito do amanhã, a respeito do emprego, a respeito de casamento, a respeito de comprar ou vender. Irmão, tudo isto é casa em cima de areia. Edifica a tua casa na rocha. O Senhor derramou sangue para a salvação da tua alma. E Ele disse: o meu reino não é deste mundo, o meu reino é no reino da glória do meu Pai. Oh irmão, oh irmã, alguém que disse: mas eu tenho feito isto, mas só vem prova, só vem luta. É verdade, irmão, é porque o rio está batendo, a enxurrada está batendo, o vento está batendo, mas o Senhor te diz por esta palavra: a tua casa não cairá, você vai permanecer de pé no dia da volta de Jesus Cristo. De nada vale toda a glória do mundo, de nada vale aquele que engrandece, enriquece, tudo coisa terrena, ficará tudo aqui. O que ajuntou para a vida eterna, nada. Então a queda será grande e a ruína será para a eternidade. É a palavra, Deus seja louvado. Amém. Com uma oração vamos agradecer a Deus. Amém. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome, Pai. Aleluia, aleluia, glória. Senhor nosso, aleluia. Eterno Deus e bom Pai, voltamos aos teus pés, ao término desse santo culto. Aleluia. Graças te damos, ó Deus, porque subimos na tua casa, aceitaste o nosso louvor,
porque com certeza viemos aqui para melhorar. E graças te damos por estes músicos, a Irmandade, algumas visitas, testemunhados, pela força dada ao teu servo na abertura deste santo culto. Os hinos que te louvamos, a oração que colocou na boca do teu servo também. Tudo isto, Pai eterno, se redundou na revelação da tua santa e boa palavra. Aleluia. Pai de bondade, graças te damos pelos conselhos que ouvimos nesta tarde. Aleluia. Que aprendizado! Sairemos daqui, Senhor, preocupados e meditando para não errar. Senhor, coloca em todos nós um pouquinho mais de misericórdia, de amor, de bondade, de perdão, de todos os frutos que façam e contribuam para terminarmos o nosso dia de pé, acertados e afirmados que o vento, a chuva, a lama não derrubará a nossa casa. Aleluia. Leva-nos em paz para o nosso lar, meditando em tudo quanto nos tem dado. Guarda o teu povo no caminho e permita que possamos, Senhor, melhorar diante da tua santa e bendita presença. Te damos graça por tudo, te rogamos esses favores em Jesus, teu Filho, bendito em eterno. Amém, aleluia, Glória aleluia. ao teu nome, Pai, aleluia. Bendito Deus. Deus seja louvado. Tem o hino? 146, 146. Glória a Jesus, aleluia. 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 Glória a Jesus, aleluia. Deus queira abençoar a todos as visitas, convidamos a continuarem congregando conosco e que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a graça de Jesus Cristo e os benditos conselhos da palavra permaneçam em nossos corações.